qual é ou quais são os melhores caminhos para enfrentar esse momento, né? Quais são os melhores caminhos para enfrentar esse momento? Eu trago aqui algumas notícias, né? Todos aí têm conhecimento, sem dúvida alguma, mas que retratam um pouco esse momento, né? Das dificuldades que as escolas enfrentam, em especial as escolas de educação básica, né? De educação infantil. Então, BBC News traz aí notícias do dia 30 de junho, com demandada de escolas. A revista Educação, a mesma coisa, falando da pandemia, pode levar 80% das escolas infantis a falirem. Enfoque MS, escolas particulares enfrentam dificuldades e risco de fechamento. Então, tudo aí, o UOL também, né? A gente tem uma série de reportagens de uma série de escolas que já estão fechando, né? Uma série de escolas que já estão fechando. E aí a gente tem que pensar como enfrentar essa crise, né? O que a gente pode fazer para enfrentar essa crise. E é sempre importante a gente pensar que na crise também a gente tem oportunidades. Porque é comum na crise, a crise é um grande incêndio, né? E na crise a gente fica correndo para apagar incêndio. A gente parece que, né, só corre de um lado e estoura um problema de outro. Mas a gente tem que também conseguir pensar a gestão escolar, de pensar a escola, pelo menos no médio prazo, né? No curto prazo, no médio prazo, não só no dia de hoje. E quando a gente pensa nessa visão de gestão, visão macro de gestão, a gente tem objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Os operacionais são aquelas tarefas do dia a dia, né? A execução das tarefas, das ações, das medidas do dia a dia. A estratégia é que define os rumos, né? Define o norte, para onde que nós queremos ir. E os objetivos táticos são aquela parte das nossas ações, das nossas decisões que ligam a estratégia à execução operacional efetivamente. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção nesse nosso bate-papo é que, estando em crise, mesmo estando em crise, a gente tem que pensar que a crise também traz oportunidades. A gente tem que saber como identificar essas oportunidades. O Peter Drucker, né, grande mestre da área da gestão, ele diz que o problema não é a crise em si. O problema é a gente querer enfrentar a crise com a lógica passada. A gente vive hoje um novo momento, né? E a gente tem que saber que transformar a nossa gestão, transformar as nossas ações diante desse novo momento. Rapidamente, acho importante só falar um pouco sobre objetivos estratégicos e objetivos. Primeira coisa, né? Quando a gente pensa em objetivos estratégicos, uma matriz de SWOT aqui de porta. Eu tenho que me autoconhecer, né? Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. E, de outro lado, no contexto externo, quais são as ameaças, o que mais me ameaça e quais são as oportunidades que eu tenho, né? Porque, em alguns momentos, a gente tem até a oportunidade de trazer alunos, né? De fazer uma campanha diferenciada, trazer alunos, por exemplo, aumentar aí até aumentar a nossa base de alunos. É possível num momento de crise. Então, a primeira coisa é a gente ter um momento para pensar, né, as nossas forças, as nossas fraquezas internamente, e pensar, de outro lado, no mercado, aquilo que está externo, o que mais me ameaça? Como que eu posso neutralizar essas ameaças? Identificar as oportunidades. Quais são as oportunidades que nós temos para gerar negócios, não é? Porque é claro que existe, né? A gente tem que pensar, claro que a educação não é um negócio como outro qualquer, né? A gente tem sempre que diferenciar. Mas a educação não deixa de ser uma atividade que, mesmo nas instituições que não têm fins lucrativos, mesmo nas associações sem fins lucrativos, ela depende de ter um resultado econômico para se sustentar, né? Então, a gente tem que pensar dentro dessa visão mesmo de futuro aí, como é que ela se sustenta. Dentro dos objetivos táticos, importante a gente pensar que não adianta também eu ter uma boa estratégia e não conseguir operacionalizá-la ou implantá-la de maneira lenta ou implantá-la de maneira ineficiente. Então, a gente tem que conjugar quando a gente fala
de pensar a estratégia para ser o mais eficiente possível, né? Para que a gente tenha, de fato, sucesso naquilo que a gente pensou, naquilo que a gente está desenvolvendo. Os objetivos táticos, eles se dividem aqui em estruturais e conjunturais. Pensando especificamente, né, na nossa atividade fim aqui, que é a educação, os objetivos táticos estruturais é manter a base de alunos. Nesse momento de pandemia, uma ação tática fundamental é manter a base de alunos. Ou, se não é possível manter, está difícil manter, eu reconheço, como que a gente pode mitigar essa perda de alunos? Né? Como que a gente pode manter o máximo possível a nossa base? E aí tem um trabalho muito grande de retenção, né? Um trabalho de captação na hora, né, no momento da rematrícula, e também a gente tem que trabalhar muito um foco na transferência. É possível, nesse momento, a gente ter, inclusive, aumento da base de alunos se a gente conseguir ter uma estratégia de transferência adequada. Seja porque um concorrente, por exemplo, está encerrando suas atividades, seja porque na educação pública, no caso da educação básica, né, pensando aí, né, educação pública, que a gente sabe que não está conseguindo atender, as escolas públicas não conseguiram se estruturar tal qual as escolas privadas. Será que eu não consigo ter uma transferência de alunos da escola pública para a escola particular? Eu posso, às vezes, mudar um posicionamento, e minha estratégia não vai ser liderança por preço, mas situações aqui que a gente tem que pensar. E eu só mencionando aqui também, que é um objetivo tático estrutural, a questão pedagógica, que passa hoje pela TI, né? Mas eu não vou me adentrar nesse tema. Dentro do objetivo tático conjuntural, a gente vem falando a captação de alunos, renegociação de todos os contratos e quais os aspectos jurídicos de proteção das relações contratuais. Não é? Nesses objetivos táticos de conjuntural vai estar, cada escola tem que conseguir desenvolver o seu plano de ação. Né? Qual é o plano de ação para captação de recursos? Né? Como é que eu posso melhorar a minha receita? Ainda que seja via empréstimos bancários. A gente tem hoje aí o FGI, por exemplo, né? Que é um empréstimo que o governo forneceu via BNDES, que não exige nem garantia imobiliária, é apenas aval dos sócios, né, dos dirigentes. Como é que eu vou montar esse plano para reduzir as minhas despesas administrativas e de pessoal com a renegociação de todos os contratos? E como é que eu vou amarrar tudo isso dentro das questões legais para que a instituição esteja protegida? Não é? Então, um pouco sobre esse ponto aqui que nós vamos discorrer o nosso bate-papo. Esses objetivos táticos, então, que a gente falava aqui conjuntural, vai gerar para o gestor ou para os gestores uma agenda de prioridades. Que a gente pensa aqui em 3 pontos. O primeiro deles é preservar o fluxo de caixa. É muito comum a gente ver, a gente às vezes conversando com alguns gestores, é muito comum ver o gestor muito preocupado embora o governo esteja dando prazo para a gente pagar os impostos no futuro, ou algum parcelamento fiscal no futuro, tem escola que faz questão de pagar em dia os impostos, não observando a possibilidade de um pagamento futuro por uma prorrogação do governo. Mas quando você vai olhar o caixa da empresa, ela não sabe se ela vai conseguir pagar a folha de pagamento do mês seguinte. Então, como é que ela vai arriscar pagar a folha para deixar o pagamento do imposto? Não é nem em dia, é até antecipado, já que ele foi prorrogado pelo governo. Então, é um ponto fundamental para a nossa estratégia institucional, como que nós vamos preservar o fluxo de caixa. Preservar o fluxo de caixa está ligado a ter mais receita, ainda que por empréstimos bancários, e como é que eu reduzo as despesas administrativas, né, e de pessoal da escola. Preservando o fluxo de caixa, a gente consegue garantir sustentabilidade e a gente consegue atravessar a crise. Aqui eu vou falar um
pouquinho sobre, dentro dessa primeira grande tarefa, que é a preservação do fluxo de caixa. Eu vou trazer aqui, antes de a gente falar de ações específicas, eu vou trazer umas questões conceituais da composição mesmo do fluxo de caixa, né? No fluxo de caixa, então, o gestor financeiro e o gestor maior da instituição tem que ter o registro diário das entradas e das saídas. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, que às vezes eu sei que a gente tem uma heterogeneidade aqui de modelos de gestão, né, de instituições, seja de segmento da educação básica, seja de segmento do ensino superior, às vezes, né, de técnico, então não só de unidades de negócio, de segmentos educacionais, mas também de modelos de gestão distintos. Então, para uns aqui pode, às vezes, o conceito ser muito superficial, para outros não, né? Então, primeira coisa, o controle diário de entradas e saídas. Nem toda escola tem esse controle bem registrado. Análise diária do saldo e em períodos futuros. Né? Como é que vai estar o meu saldo esse mês? Como é que vai estar o meu saldo no mês que vem? E, na verdade, não é só mês a mês. É como que vai estar o saldo no dia 20 do mês que vem, por exemplo. Eu vou ter dinheiro em caixa para chegar no dia 20 do mês que vem, ou no dia 20 de novembro, para poder pagar ali, no final do mês, o 13º. Então, essa análise diária e dos períodos futuros. Em uma situação de fluxo de caixa superavitária, tomar decisões sobre investimento e sobre aplicação de recursos. Projete os pagamentos e recebimentos futuros. E em situação deficitária, tome decisões sobre a necessidade de capital de giro. Né? Se eu preciso de um fôlego no meu caixa, como é que eu consigo, que ações eu posso tomar para antecipar um crédito, por exemplo? Como é que eu posso fazer uma campanha de renegociação mais arrojada para ter mais dinheiro em caixa, no momento em que a inadimplência ela está aí o dobro ou o triplo, né, na maioria das instituições. Então, eu quis trazer aqui um pouco dessa visão, primeiro, conceitual, de como é que se compõe essa análise do fluxo de caixa, para a gente poder desdobrar aqui algumas tarefas. E aí, eu faço uma reflexão com os senhores. Será que cada gestor, ao ler essas perguntas, sabe dizer qual é o seu fluxo de caixa livre? Qual é a sua inadimplência? Quanto que é a minha inadimplência hoje? Quanto que era a minha inadimplência no mesmo período do ano passado? Não é? Comparar os mesmos períodos. Qual a minha inadimplência? Na pandemia, a minha inadimplência, ela dobrou ou ela triplicou? Como é que está se comportando a minha receita? Como é que está a evasão? Como é que está a minha evasão em relação ao mesmo período do ano passado? Então, a gente tem que ter algumas perguntas, a gente tem que ter respostas. Qual é a sua necessidade de capital de giro para vencer o mês que vem, para vencer o final do ano? Então, são algumas perguntas mais para a gente fazer uma reflexão e para que a gente possa discorrer aqui ao longo da nossa palestra. E aí, eu coloquei aqui o mapa financeiro da gestão, mapa administrativo financeiro, né? Alguns instrumentos e ferramentas básicas que a gente não pode deixar de ter em mente. A minha instituição tem um orçamento? O orçamento é o farol. Eu costumo dizer que o orçamento ele é o porque é com o orçamento que eu consigo ter previsibilidade se vai faltar dinheiro num determinado momento. E aí, na crise, esse orçamento foi feito lá no final do ano passado, né? Lá foi finalizado em dezembro. Na crise, eu tenho que rever o orçamento. Né? Como que a minha receita vai se comportar, como que minha base de alunos está se comportando, como que eu vou ajustar e adequar o meu orçamento. Então, o orçamento é uma ferramenta que traz previsibilidade. Uma outra ferramenta indispensável é o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, eu costumo dizer muito
que é como se fosse, o fluxo de caixa, ele é como se fosse o ar que a gente respira, é o ar que a empresa respira, né? É o ar que a escola respira. Porque a escola pode ter indicadores acadêmicos e pedagógicos excelentes, né? Notas no Enem, ou se for uma instituição de ensino superior, excelentes notas aí nas avaliações do MEC, mas se falta dinheiro para pagar a folha um mês, o que acontece? A escola vai entrar numa crise profunda, né? E aí começa a gerar uma insegurança para os alunos e pode haver uma grande debandada e pode trazer o fechamento. Se falta ar, a escola morre. Se falta ar, a escola morre. Um outro instrumento muito importante são os indicadores de gestão. Quais são os indicadores que a minha escola utiliza? Não é? A gente sabe que a maioria das instituições na minha receita, eu consumo com folha. Como a gente não é como a gente, né, nas nossas instituições, a gente não é uma indústria, a gente não tem aqui insumos, o insumo é a mão de obra, então, nosso maior custo é de pessoal, né, seja pedagógico, docente, seja técnico administrativo. Administrativas ou gastos gerais, cada um trata de uma forma sobre a ROL, a Receita Operacional Líquida. A gente tem várias métricas, e se a gente sai daquela métrica, se uma escola está consumindo 80% da sua receita operacional líquida com a folha de pagamento, essa instituição precisa de uma revisão. E ter um resultado de sustentabilidade, né? Então, quais são os indicadores de gestão que a minha escola utiliza? Ou não está utilizando nenhum? Se utiliza, como é que está a comparação desse cenário com o cenário do ano anterior, dos últimos 2 anos? Porque quando a gente faz toda essa análise, a gente cria alguns diagnósticos. A gente vai para o plano de ação. Focos. Um deles, manter a receita. Como é que a gente vai manter? O outro, reduzir custos e despesas, né? Então, feita essa primeira análise, essa primeira abordagem das questões estratégicas e táticas, pensando nesse mapa de gestão, que eu tenho que ter todos esses instrumentos em mãos, que mantenha a receita efetivamente, né? E que me gere mantenha a receita e diminua despesas e me gere uma capacidade de atravessar essa crise. Então, nós colocamos aqui 3 pontos. Controle de inadimplência. Gente, a gente está vendo aí, a gente tem relatos de colegas de determinadas instituições com inadimplência de 40%, de 50%. Tem escola que eu tenho conhecimento que é uma inadimplência acima de 60%, 65%. Como que essa escola vai sobreviver? Não é? É muito difícil, não tem jeito. Então, mas como que essa escola está controlando a inadimplência? Eu não posso pegar a mesma lógica que eu tinha de renegociação o ano passado e começar e apenas replicar o processo de renegociação agora. Neste momento, a gente vai ter que ter algumas estratégias, um atendimento cada vez mais individualizado. Porque por mais que a gente tenha políticas, e as políticas são importantes, né, porque elas dão toda a base, norteiam as ações, mas eu tenho que ter um tratamento caso a caso. Tem que ligar aluno por aluno, diariamente. Uma outra coisa em relação ao controle de inadimplência, a gente tem que ter flexibilidade. Como eu dizia, não adianta pegar o mesmo modelo do ano passado e trazer para esse ano o meu modelo de renegociação, as políticas de renegociação de débito. Com essa inadimplência e com essa dificuldade que o nosso público está tendo de pagar, de consumir, né, o nosso serviço, a gente tem que flexibilizar, porque senão ele vai sair da escola.
O que a gente tem que procurar hoje, manter a todo custo, é a rematrícula, né? Quando eu falo da rematrícula, é porque eu estou falando assim, tem que manter a base de alunos. A primeira lição é, antes de pensar em transferência, antes de pensar em captação de novos alunos, eu tenho que pensar que a minha primeira captação é do meu público interno. Como que eu mantenho a minha base? Como que eu consigo trazer uma menor perda possível da minha base de alunos? Com atendimento individualizado, com política flexível. Porque o mais importante hoje é você manter o aluno. Quando ele tiver condição, ainda que a instituição, num primeiro momento, esteja, entre aspas, tendo um prejuízo de não renegociar. A gente está acostumado, né? No caso do ensino superior, a renegociação ocorre semestralmente, a rematrícula ocorre semestralmente. No caso do ensino da educação básica, a rematrícula ela é anual. Então, tem um tempo até maior aí, né, que é até mais difícil de reduzir essa inadimplência. Porque é na hora da trava da rematrícula que você consegue, de fato, abaixar e reduzir a inadimplência. Não tenho dúvida que nós vamos ter que fazer algumas ou várias rematrículas de vários alunos sem o aluno ter renegociado no passado. Porque se a gente ficar contando que só vou deixar entrar quem renegociar, a gente vai perder muito aluno. E aí, quando essa crise toda passar, o aluno já não vai estar mais comigo. Então, a gente vai ter dificuldade de receber o passado, e a gente vai ter dificuldade, e a gente não vai ter mais o aluno para o futuro. Então, flexibilidade, né, na rematrícula. E isso, quando eu falo de inadimplência de rematrícula, eu pus um desconto aqui no meio, porque parece até... é o grande desafio, né? Eu escrevo aqui que manter a receita é o grande desafio, porque nesse momento a gente está precisando manter a base, que está difícil, e para manter a base a gente está precisando aumentar os descontos. E há ainda uma premissa equivocada, uma visão equivocada por parte dos alunos, por parte dos pais, de que as escolas não estão, porque as despesas das escolas reduziram drasticamente e que tem que reduzir a rematrícula, tem que reduzir a mensalidade. Não é assim. Mas a gente sabe que se não tiver flexibilidade, se não tiver atendimento individualizado e um contato permanente com esses alunos, a gente não consegue manter a base. Então, a primeira lição, então, quando a gente pensa em manter a base, não é com captação de novos alunos, não é com a transferência. A primeira lição é a captação dos próprios alunos, dos nossos próprios alunos. E aí sim, depois, nós vamos pensar. A gente, né, as escolas de educação básica já começam a rematrícula agora, né, final de setembro, aí, meados de setembro. As instituições de ensino superior, um pouco mais para o final do ano, mas já está todo mundo pensando e planejando 2021. E o planejar o 2021 passa por esse momento aqui, né? Tem que manter a base, eu tenho que conseguir atravessar a crise, significa vencer o 2020 e vencer o 2021. No caso do ensino superior, por exemplo, as instituições já pensaram que as escolas, aquelas instituições de massa, né, que se posicionam como instituições de massa, vocês já pensaram que os alunos, que a gente não tem aquela base que sai da escola pública, por exemplo, que não está tendo aula, que a gente não vai ter esses alunos ali para fazer o vestibular em dezembro, janeiro? O calendário do Enem está para março, o resultado do Enem. E os alunos utilizam o resultado do Enem para fazer o ingresso no ensino superior, até por conta das políticas de desconto. Então, a gente vai ter uma afetação grande no 2021. O que eu estou querendo chamar a atenção, então, é que o nosso maior problema não está só em 2020 e vencer o 2021. Né? Saindo um pouco do tema da receita e passando para a redução de custos e despesas, eu queria começar falando que a gente tem que buscar, mais do que nunca e a todo custo, a eficiência operacional. E aqui eu vou tratar, eu fiz um recorte da eficiência operacional apenas no que diz respeito a questões administrativas e financeiras, tá? E como é que o jurídico consegue atuar em apoio, né? A área jurídica consegue atuar em apoio a essas questões. Mas só para deixar claro, para não haver nenhum equívoco na minha fala, quando eu falo em eficiência operacional, não estou falando em perda de qualidade. Pelo contrário, qualidade pedagógica, qualidade acadêmica. Eficiência operacional é conseguir
desenvolver um produto, né, um serviço pedagógico e o serviço de atendimento mesmo ao aluno melhor com menos. E é possível. Na crise também, quando a gente falava de oportunidades, que a crise traz oportunidades, a gente falava isso no começo, a crise nos faz rever todos os nossos processos. Né? Onde é que eu posso reduzir? Como é que eu posso reduzir? Como é que eu posso melhorar a minha política de controle de inadimplência? Quando a gente está apertado, a gente está sendo amassado, né? Por essa crise. E aí, sendo amassado, sendo espremido, a gente vai buscando encontrar soluções que passam, para ter eficiência, passam pela revisão de processos. Processos pedagógicos, né, não vou entrar neles aqui, mas tem uma série de questões que eu tenho certeza que vocês já, né, estão fazendo. Mas pensando na questão aqui financeira e administrativa, primeira coisa, renegociação e revisão de todos os contratos. Vamos lembrar que os contratos são custos fixos. Claro que tem contratos de despesas variáveis, né, que às vezes você assume um contrato ali durante 2, 3 meses. Estou dizendo aqui os contratos que trazem um grande impacto, que são o maior custo das instituições. Que é, por exemplo, contrato de locação, contrato de energia elétrica, não é? E aí sim, você tem uma série de outros contratos de assessoria, às vezes contábil, de assessoria pedagógica, de assessoria jurídica, né? Tem vários outros fornecedores aí que a gente tem que analisar. Então, é pegar contrato por contrato e renegociar o contrato. Aí alguém pode pensar assim, mas o meu locador não concorda em reduzir. A energia, a CEMIG, não concorda em reduzir. Então, tem instrumentos jurídicos para isso. A gente vai falar logo à frente. Tá? Uma outra coisa que é muito importante, redução de custos variáveis. Se os contratos são custos fixos, a gente tem vários custos que são variáveis, como as compras. Compra de material de limpeza, compra de papelaria, né? Compra de material pedagógico que os alunos trabalham, as pessoas trabalham com os alunos. Enfim, despesas, às vezes, com viagens, com diárias, redução de todos os custos variáveis. Se não fizer um pente fino, quando eu falava do orçamento, de ajuste de orçamento, né, se a receita caiu, eu tenho que conseguir reduzir também as minhas despesas, seja as despesas administrativas, seja as despesas financeiras. Então, é pegar contrato por contrato. Aqui a gente tem feito muito isso, contrato por contrato. Renegocia um a um. Ah, mas esse contrato aqui é um contrato pequeno. Não importa. Temos que reduzir. E aí, cada instituição vai estabelecer as suas metas. A nossa meta é reduzir 20% das despesas administrativas. A nossa meta é reduzir, vamos pensar, 10% dos contratos fixos e 20% dos custos variáveis. Aí vai estar dentro da estratégia de cada um, sempre lembrando que a minha necessidade de redução das despesas está diretamente ligada com o quanto a minha receita caiu. Não é? Tem que ter uma correlação. Outro ponto fundamental, redução de desperdícios e retrabalho. É aqui que eu estava falando com vocês da revisão dos processos. A gente tem muitas ações e a gente vê, e quanto mais a gente aprofunda o olhar, mais a gente identifica desperdícios e retrabalho. Às vezes o setor pedagógico está fazendo lá, vamos pensar, lançamento de carga horária docente, né? A área acadêmica, pedagógica, lança numa planilha de Excel. Aí depois vem o pessoal do RH, lança aquilo numa planilha, alimenta o sistema de folha, para poder fazer o pagamento. Aí, às vezes, esses sistemas não estão integrados. Aí vem o financeiro, vai pagar, tem que lançar tudo de novo, as mesmas informações. Se eu tenho sistemas e processos integrados, uma vez que o acadêmico lança as informações, né, o pedagógico, já chega para o RH, o RH roda a folha, já chega para o financeiro e já integra na contabilidade, não é? Então, processos e sistemas integrados que se comunicam em relação ao retrabalho. E em relação a desperdícios, a gente vê de custos, né, de despesas aí variáveis, principalmente, ou de contratos que às vezes não são fundamentais. Nesse momento, gente, nós não podemos agir com a lógica passada. Tem custos que são importantes, mas que contratos que são importantes, vamos dizer assim, mas que neste momento de pandemia
eu tenho que rever se eu vou manter ou não. Às vezes eu vou ter que cortar agora para voltar o ano que vem, não é? Então, tem que ter esse olhar cuidadoso de contrato por contrato, de despesa por despesa. Um outro ponto, a gente falou, né, se a gente falou que o principal indicador de gestão no caso das escolas, né, das faculdades, o indicador de pessoal, despesa com pessoal sobre a receita operacional líquida, como é que eu vou conseguir reduzir essas despesas aqui? E aí a gente não pode, né, a gente tem que ter a tranquilidade e a segurança de que a gente está fazendo essas questões, né, dentro da legalidade, primeiro, tem que ser dentro da legalidade, segundo, para manter a instituição. O governo editou medidas, não editou? Como é que eu vou usar essas medidas do governo, esses benefícios, o chamado benefício emergencial, para reduzir minha folha? Como é que eu vou conseguir ter uma folga na folha para preservar o caixa, para garantir amanhã o pagamento do 13º, né? Como é que eu vou pensar nas questões, vai pensando quando eu falo do benefício emergencial, tanto da área administrativa acadêmica quanto da área pedagógica, né? Área pedagógica, da área docente, os professores. Eu tenho que manter todos os professores. Se eu estou dando aula conectada, tem que manter todos os professores. Então, eu não tenho como reduzir a carga horária do professor, porque ele está, de fato, ministrando aquela carga horária. Mas a gente tem que estar atento, não é? Como que a gente faz essa redução, principalmente se a escola está fechada, se as escolas estão fechadas, nós precisamos pagar a todo mundo. Eu não posso colocar algumas pessoas nessa medida emergencial. Claro que eu tenho que manter um time de atendimento, eu tenho que manter um time de cobrança, eu tenho que manter os porteiros, né, para zelar pela instituição, mas eu não preciso manter todas as equipes de maneira completa. Então, a gente pode reduzir, às vezes, a jornada de 25%, em alguns casos, em outros, reduzir 50%, em outros, até suspender, de fato, o contrato de trabalho. E, além de tudo, identificar se existe... Porque quando eu falava aqui no item anterior, da redução do retrabalho, a gente deu esse exemplo do lançamento da folha, né, pelo acadêmico, depois pelo departamento pessoal, pelo financeiro para pagar e pela contabilidade. Se eu tenho esses processos todos integrados e automatizados, eu elimino também, eu vou conseguir diminuir trabalho, força de trabalho. Vai me dar um fôlego aqui. Se a gente tem, por exemplo, uma automatização do controle financeiro, né, do faturamento, o aluno pagou o boleto. Se eu tiver que fazer um controle manual, se o meu sistema não me permite um controle automatizado, eu vou demorar 3, 4 dias com o funcionário só dando baixa. Se tiver automatizado, a conciliação se dá em coisa de 5, 10 minutos. Então, aqui é pensar, quando a gente automatiza sistemas, interliga processos, a gente consegue reduzir também a mão de obra. A gente está sendo mais eficiente. O trabalho está sendo executado em tempo menor, com uma garantia, né, de certeza de que ele está sendo desenvolvido de maneira correta e adequada, maior, com um menor custo. Não é? Uma outra coisa que é importante: postergação e parcelamento de impostos. Eu volto a dizer, é comum, e em um outro bate-papo como esse que eu fiz recentemente, tive umas 3 ou 4 perguntas de pessoas que estavam com medo. Eu não vou ficar devendo ao governo, porque senão depois eu não vou ter condição de pagar. Eu falava, mas eu não tenho nem o dinheiro da folha para o mês que vem. Se eu não tenho como pagar a folha no mês que vem, eu não posso pagar o imposto desse mês. Eu vou fazer uma postergação dentro do prazo que o governo me permite. E se lá na frente eu não conseguir pagar, nós vamos parcelar. Tem vários parcelamentos aí, uma série de modalidades, inclusive com benefícios, com desconto. Então, a gente tem que trabalhar todas essas possibilidades, né? Preservando sempre o máximo possível o fluxo de caixa. E outra coisa, né, para não esquecer aqui, renegociação de dívidas, sejam elas bancárias ou que tipo de dívida for com fornecedores, tem que renegociar todas. Inclusive dívidas, se tiver, por exemplo, tem uma dívida trabalhista, um acordo feito num processo judicial, tem que tentar renegociar e repactuar as condições daquele acordo. Não é? E aí a gente começa a pensar como
como que, juridicamente falando, eu consigo ter um suporte ou, né, que eu consigo ter um mecanismo para poder implementar essas medidas? Todas elas, ou a grande maioria delas, estão focadas na chamada teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Então, nós falamos um pouco da estratégia, falamos um pouco desse plano de como manter a receita, tentar manter a receita e como reduzir despesas, algumas ações de redução de despesa. Como que eu consigo, na prática, se o locador não concorda com a redução do aluguel, se a CEMIG não me dá desconto, porque quando eu falo da CEMIG, é importante dizer, tem determinadas instituições que isso não vai se aplicar. Depende do tamanho da instituição. Depende do tamanho da instituição. Aqui eu quero dizer o seguinte: quem tem demanda contratada, você paga a demanda contratada e não está usando. Então, tem instituições que pagam 6 mil de demanda contratada, pagando 6 mil sem estar usando energia. Não é? Então, vai se aplicar para uns, no caso da CEMIG, né, da energia elétrica, e não vai se aplicar para outros. Sendo claro que eu estou falando de CEMIG, porque, né, pensando na grande BH. Então, a teoria da imprevisão, gente, é um instituto jurídico previsto lá no artigo 478 e alguns outros artigos no seu entorno que tratam sobre esse tema. A primeira coisa que eu tenho que ter é uma relação contratual. Eu tenho um contrato, e esse contrato pode ser escrito ou pode ser um contrato verbal. Não necessariamente tem que ser um contrato escrito e assinado. Pode ser um contrato, é o que a gente chama de contrato tácito, né? Mas o que a relação contratual traz para a gente? O direito às obrigações contratuais traz para a gente que o contrato faz lei entre as partes. As obrigações assumidas pelas partes naquele contrato se convertem em lei na relação entre as partes. Mas esse é o princípio da pacta sunt servanda, né? O acordo de vontades faz lei entre as partes. Mas esse acordo de vontades, ele não é absoluto. E ele está cada vez mais relativizado quando se pensa na questão do interesse coletivo sobre o interesse individual daquele contrato. Todo contrato tem uma função social. E hoje, o direito regula muito isso e intervém nessas relações privadas, né? Claro que, para o direito, né, para o judiciário, ele alterar, por exemplo, o valor do contrato de locação, alterar o valor do contrato lá com a CEMIG, né, com a empresa concessionária de energia elétrica, seja ela qual for, para não ficar falando o nome toda hora aqui, tem que haver alguns requisitos. O primeiro deles é um desequilíbrio econômico. Um desequilíbrio econômico no contrato em relação às condições em que ele foi firmado, não é? Ou seja, tem que haver um fato superveniente, um fato que ocorre, né? Após a assinatura do contrato, acontece um fato superveniente, a assinatura do contrato, um fato imprevisível, que eu não podia prever. Quem ia prever essa pandemia quando assinou, por exemplo, um contrato de renovação de aluguel, sei lá, em dezembro ou em setembro do ano passado, né? Quem ia prever? Não tinha como prever. Então, um fato superveniente é a assinatura do contrato. Fato esse imprevisível, que altera as condições das partes, as condições econômicas das partes, e traz esse desequilíbrio econômico, esse contrato é passível de revisão. Se no exemplo da locação, né, se o fornecedor, seja ele qual for, né, não concorda com essa questão de maneira administrativa e consensual, cabe à instituição entrar com uma ação. E é sempre complicado pensar, eu vou entrar com uma ação contra o meu locador, mas eu vou entrar com ação contra o locador ou eu vou fechar a escola. O que eu vou fazer? Eu vou manter a escola viva, eu vou manter a escola de pé. Não é? Nós não podemos, aí a gente não tem que ter a preocupação de estar entrando com uma determinada medida judicial. Né? O direito está ao nosso lado. Trouxe aqui algumas decisões para a gente poder só mencionar, mas então a teoria da imprevisão, o que eu queria deixar claro ela é a tese jurídica para a revisão dos contratos, está aqui pautada na teoria da imprevisão, artigo 478 e seguintes do Código Civil. Já ajuizamos ações para redução de locação, quando o locador não concordou de maneira administrativa, já entramos com ações
para a redução do contrato de demanda com as concessionárias de energia elétrica e em todas elas nós tivemos êxito, né? A gente tem aqui, ó, caminhando para a parte final aí do nosso bate-papo, alguns enunciados do STJ, ou seja, já virou enunciado, está virando aqui uma orientação para os juízes decidirem. STJ, para quem não sabe, né, que está familiarizado com a sigla, é o Superior Tribunal de Justiça, né, que ele regula exatamente essa possibilidade da rescisão do contrato sem multa, por exemplo, ou da revisão do contrato, reduzindo o valor, quando há esse desequilíbrio por um fato superveniente que altera as condições ao tempo, né, da ocorrência da contratação. É muito importante deixar claro o seguinte: eu não posso alegar a teoria da imprevisão se a minha instituição já vinha com uma situação difícil, complicada, e a pandemia em si nem afetou tanto. Eu tenho que demonstrar numa ação nessa tese, que eu tinha uma situação e que a pandemia, de fato, ela impactou. E eu tenho que mostrar em que medida a pandemia impactou o nosso negócio, para que a gente consiga ter êxito no judiciário. Então, trouxe aqui 2 enunciados, o 365 do STJ e também o 176 do STJ. Tá? Trouxe aqui também uma decisão do STJ em recurso especial que diz exatamente isso que nós estamos falando, né? Que a súmula ali que a gente acabou de falar já mencionou. Então, traz uma situação de que, em havendo esse desequilíbrio econômico entre o contrato, em que o contrato se torna excessivamente oneroso para uma das partes, por um fato superveniente e imprevisível, é possível, então, a gente trabalhar a teoria da imprevisão para rever o contrato, para rever as condições do contrato, e é possível também rescindir o contrato, ficando isento, por exemplo, do pagamento da multa rescisória, não é? Então, são questões que, uma vez não atendidas administrativamente com os fornecedores, a gente pode discutir. E aí estou falando, podemos incluir tudo. Banco, vamos renegociar o contrato bancário. Tem um empréstimo que a gente está pagando há 1 ano. Aí vem essa situação, tem mais 3 anos para pagar para frente, ou mais 5 anos, não importa. Se não tem como continuar pagando hoje, por conta da pandemia, cabe a revisão do contrato da revisão bancária, não é? O importante é a gente pensar que, pela teoria da imprevisão, a gente consegue reduzir as despesas, achatar as despesas fixas ou variáveis, para que a gente consiga dar fôlego para a receita, dar fôlego para o caixa, melhor dizendo, diante de uma receita que está caindo invariavelmente, né? E como uma mensagem final aqui, queria trazer para vocês uma frase que eu gosto muito. Eu vi essa frase em 2016. As empresas contrataram braços no século XXI da economia industrial. Contrataram cérebro no século XX da economia do conhecimento. E agora terão que contratar corações no século XXI da economia humana. Nesse mundo cada vez mais líquido, cada vez mais instável, é o mundo VUCA, né? Volátil, complexo, instável. A gente tem que, cada vez mais, o fator humano, o fator da sustentabilidade ambiental está cada vez mais presente. Então, quando a gente pensa, né, em governança, e independe do tamanho que é a sua instituição, cabe governança em qualquer uma delas, né? Cabe compliance em toda a instituição e cabe governança em toda a instituição. Então, fechando aí em relação à mensagem, da mensagem final, as instituições terão que contratar corações no século XXI. A gente tem que entender que a gente vive em um novo mundo, um novo momento, e atravessando essa crise, como? Reduzindo as despesas e tentando manter o máximo possível a receita, mantendo o máximo possível a base de alunos, a gente consegue, se passar 2020 e 2021, a gente consegue superar essa crise, né? Então fica aí a mensagem final.
Eu fico meus agradecimentos aí ao Lucas, mais uma vez, meus agradecimentos à professora Zuleika e a toda a equipe do Cinep, todo o suporte aí, né, para que essa palestra pudesse acontecer. E um agradecimento especial a vocês que tiraram um minuto para esse nosso bate-papo, que com as perguntas agora eu espero aprender mais do que o que eu falei aqui. Certo, Lucas? Eu volto com você aí. Muito obrigado, professor Eu vou José encerrar aqui. Lúcio. Uma frase no final aí muito inspiradora, né? De pensar que no século XXI o foco é realmente aí o coração. Queria, já até escrevi aqui no chat, queria mandar um abraço, porque hoje no nosso encontro, nós temos participantes das cidades de Ubá, Timóteo, Curvelo, Igarapé, Nova Lima, Itajubá, Martinho Campos, Santa Luzia, Itaúna, Divinésia, Uberlândia, Belo Horizonte, Contagem, e o Flávio está me lembrando aqui também que tem Araxá. Então, quer dizer, a gente tem aí uma representação que para a gente era difícil nos encontros presenciais, porque era a nossa grande questão e o nosso grande desafio era poder levar as informações para o interior. Inclusive, em 2018, nós criamos o Cinep itinerante, né? Mas aí esse ano teve que ser interrompido por causa da pandemia. Luciane está falando que tem Pouso Alegre, Divinópolis também. Professor José Lúcio, nós temos algumas perguntas aqui. E aí eu queria já começar com a pergunta do Flávio, que ele diz o seguinte, ele já foi a primeira pessoa a perguntar, então, né, mais que justo que seja a primeira pessoa a ser respondida. Ele diz o seguinte, a planilha de custos substitui o planejamento orçamentário ou há necessidade de ser os dois documentos? Desculpa, qual é o nome mesmo Flávio. do participante que perguntou, Lucas? Flávio. Flávio. Boa noite, Flávio. Obrigado aí pela participação. Boa noite, Flávio. Eu penso que são dois documentos distintos, tá? Uma coisa é a planilha de custos, sim, ela é um direcionamento, é um balizador, mas eu penso que a gente tem que ter o orçamento. Porque o orçamento ele é uma peça mais completa, tá? Que a gente vai tratar, inclusive, contingências de passivo, né, de pagamento, por exemplo, de passivo de pessoal, né, uma ação trabalhista. A gente vai trabalhar a questão dos investimentos também, né? Então, a planilha de formação de preço, ela já dá um norte, já é uma diretriz, mas o orçamento ele é uma peça mais completa, tá? Agora, professor José Lúcio, várias pessoas perguntaram sobre isso, eu vou tentar juntar tudo numa pergunta só. Por exemplo, a Rafaela pergunta se nesse momento você acha coerente ter um aumento na mensalidade para o ano de 2021, qual porcentagem seria viável? O Flávio, de novo, né? O reajuste de mensalidades para o próximo ano, levando em consideração que os custos nesse ano foram reduzidos, e dentro da sua experiência isso, econômica, né? Nessa sua visão econômica, qual seria esse índice aí de ajuste de custos para o próximo ano? Ainda é cedo para chegar nesse índice ou já é possível ter aí uma previsão, professor? Eu vou dizer aí, Lucas, que a gente fica numa situação de tentar equilibrar o comercial com o financeiro. O comercial com o financeiro. Porque se a escola, de fato, tiver um aumento de despesas, né? Esse ano, claro, se a gente não está funcionando presencialmente, a gente teve uma redução, sim, de despesas ali, com energia elétrica, seja, né, com material de limpeza, né, o próprio ticket de funcionários transitando para lá e para cá, não, ticket não vale transporte, né? Então, de fato, houve uma redução. A redução desse ano não guarda nenhuma relação com a planilha de custos do ano que vem. Tá? Na primeira observação aí. Não é porque reduziu um pouco os gastos esse ano que eu vou... A planilha do ano que vem, eu tenho que pensar os custos e projetar os custos do ano que vem. Só que eu penso que é difícil e cada um tem que analisar a sua realidade, né? Mas não vai ser fácil reajustar as mensalidades, tá? A minha percepção é de que se a gente conseguir manter a receita que a gente teve esse ano, já será uma grande vitória, sabe? Eu acho muito difícil, salvo pequenas exceções,
a gente conseguir reajustar a mensalidade, seja em 5%, seja em 8%, seja em 10%. Agora, claro, se a escola está fazendo algum investimento e tem essa demanda, tudo depende muito também do posicionamento da escola. Tá? Às vezes, se a escola tem um posicionamento que atende uma classe que paga um ticket médio maior, que às vezes esse impacto da pandemia não está sendo tão sentido, e a escola, de fato, fez investimentos, seja na área tecnológica, se ela revolucionou aí os instrumentos pedagógicos, tecnológicos, vamos dizer assim, de gestão, faz todo sentido ela aplicar o reajuste. Tá? Então, assim, tem que analisar cada cenário, mas pensando que nas escolas, que são a grande maioria, que os alunos estão tendo dificuldade para pagar, escolas que eu falo, escolas barra faculdades, né? Estão tendo grande dificuldade para pagar a mensalidade desse ano. Se a gente aumenta a mensalidade, eu penso que vai haver uma dificuldade maior de manutenção da base. Então, a gente tem que tentar fazer um equilíbrio entre a necessidade financeira com a questão comercial. Porque se eu posso pensar em reajustar 7% da mensalidade, e isso trazer um impacto de perda de 15% na base de alunos. Então, peraí, eu aumentei a mensalidade, mas eu diminuí a receita. Viu? Então, assim, é uma análise de cada caso. Mas, para a grande maioria das escolas, eu acho muito difícil ter um aumento, um reajuste nesse momento. Eu acho que a grande é conseguir repetir em 2020. Professor, está me escutando? Oi, estou A gente escutando. está tendo uns probleminhas de falha aí na conexão. Às vezes, se você puder fechar, talvez tenha alguns programas abertos, ou então alguns sites, se puder fechar e deixar só na Zoom, eu acho que facilita aqui a nossa, a nossa audição aqui. Queria te fazer uma pergunta relacionada aos atendimentos que o próprio Sinep tem feito durante esse tempo. Várias escolas, principalmente escolas de educação infantil, passaram por problemas terríveis esse ano. Então, assim, tiveram vários momentos, vários momentos específicos que impactaram muito a escola. Por exemplo, teve semana que teve perda de... Às vezes as escolas ligavam, olha, saiu 8 alunos, saiu 10 alunos, na outra semana saiu 12 alunos. Enfim, as escolas começaram a ter um problema sem saber como seria no futuro, e várias escolas passaram a oferecer certas vantagens para esses alunos que ficassem na escola. Uma dessas vantagens seria, inclusive, de descontos de mensalidade no próximo ano, não pagar taxa de matrícula, enfim, uma série de coisas que muitas vezes foram feitas de imediato, porque as escolas estavam desesperadas e, né, em momento de crise, perdendo aluno, etc. Qual que é o conselho que o senhor dá para essas escolas, para elas tomarem cuidado no próximo ano de não ter ainda um déficit ainda maior aí nesse equilíbrio aí de contas? Você tocou num ponto importante aí, porque são decisões que têm que ser muito bem pensadas, porque às vezes, né, no primeiro impacto da crise, no primeiro susto, né, para tentar estancar aquela saída de alunos, a escola vai muito além do que é a real necessidade que ela precisaria de fornecer aos alunos. Então, a primeira coisa é ter tranquilidade. Quando você tem, Lucas, um orçamento bem alinhado, bem afinado, bem azeitado, que você confia naquele orçamento, claro que ele teve reajustes por conta da pandemia, mas se você tem um bom orçamento, uma gestão orçamentária já consolidada, se você tem um bom controle do seu fluxo de caixa, aquilo que a gente falava da composição do fluxo de caixa, você consegue medir exatamente o quanto que você precisa conceder a mais ou a menos de desconto. Agora, chama a atenção de um aspecto jurídico disso tudo que você colocou. Eu não vou citar o nome aqui, é claro, por uma questão, né, de ter um problema, mas tem uma instituição de ensino superior, tá, ensino superior, que fez uma campanha parecida com essa que você falou aí. Ela já está concedendo uma série de descontos e de isenções, inclusive para o ano que vem todo. Essa instituição foi denunciada no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Essa instituição é uma instituição
das maiores do Brasil, tá? Então, ela tem uma condição financeira de caixa que ela esmagaria facilmente 8 instituições, tá? Está sendo confrontada no CAD. Por quê? Existe a legislação, né, o chamado direito concorrencial, que é o direito da concorrência, em que não pode haver uma concorrência desleal. Então, tem todo um aparato jurídico, legal, regulatório, que impede qualquer tipo também de ação para garantir o ano que vem. Está ligado, de fato, à saúde financeira. Como é que está o meu orçamento? Como é que está o meu fluxo de caixa? Como é que está a minha evasão? Como é que está a minha perda de alunos? E aí é fazer mesmo um equilíbrio para poder integrar essas três situações. E uma outra vertente que é a questão jurídica, que você pode ser penalizado também por questões de direito, no âmbito do direito concorrencial. Tá? Ótima resposta. Professor, a gente está recebendo várias perguntas aqui. Vou fazer umas mais simples aqui, que são até interessantes. A Marilda pergunta o seguinte: como faço para fazer o parcelamento de impostos? Que você disse aí, né? Que se pode ser renegociado ou parcelado. Como é que ela pode fazer isso? Olha, aí depende do tipo de imposto que a gente está falando, tá? Você tem, porque tem imposto que a gestão dele no âmbito do governo municipal. Por exemplo, eu quero parcelar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Eu tenho que me adequar ao sistema da prefeitura onde a escola está situada. Não, eu quero reparcelar o imposto de renda, tá? que eu tenho que recolher, ou a contribuição social, o PIS, COFINS. Então, para cada imposto, tem que pensar o seguinte: o contador sabe, tá? Ela me mandou mensagem agora que ela quer saber do Simples. Pelo Simples. Simples vai ser, o contador vai fazer pelo sistema do Simples Nacional, na Receita Federal, ele consegue fazer a adesão ao parcelamento, tá? Diretamente no sistema. Não precisa nem de ir na Receita Federal, tá? E essa pergunta é uma pergunta importante. Assim, a gente às vezes pode dar pouca importância e pode ficar com medo de tem pessoas que são tão sérias. E a gente, né, na educação, nós somos muito sérios, são educadores, principalmente na educação básica, né? A gente tem educadores que estão à frente da gestão, né? E aí, com toda a seriedade dessas pessoas, elas ficam com receio, mas eu não vou ficar devendo ao governo. Gente, não tem opção. Tem muita gente que não está tendo opção nesse momento. Não há mal algum em dever ao governo. O que a gente não pode, veja bem, para ficar muito claro, o que a gente não pode é deixar de declarar as informações para o fisco. Entendeu, Lucas? Uhum. Uma coisa é declarar que será de pagar nesse momento. Não pode nunca deixar de declarar. Não pode nunca deixar de declarar o governo. Tá? E aí, o governo vai te dar condições de parcelamento. Você pode parcelar uma dívida dessa, por exemplo, em 60 parcelas. Em 60 parcelas. Você vai ter um fôlego para pagar isso, tá certo? E aí, muitas das vezes, o parcelamento do governo, seja ele federal, seja ele municipal, ele tem uma correção menor do que os juros que você vai ter que pagar de um empréstimo. Então, tem gente que está fazendo, às vezes, empréstimo para pagar imposto. Os juros do empréstimo é mais caro do que se ela parcelar o imposto, entendeu? Então, não faz sentido. Tem que olhar todas essas taxas, todas essas condições. Tá certo. Professor, eu gostaria que você explicasse nessa ideia, né, que é muito importante, dessa retenção desse aluno, sobre o aluno inadimplente. Isso aqui é uma pergunta da Fernanda. Ela fala assim: para mantê-lo na instituição,
a gente renova essa matrícula com débito ou se faz a negociação antes da renovação dessa matrícula? O que o senhor sugere? Boa noite, Fernanda. Essa pergunta também é uma pergunta essencial, porque nesse momento as instituições estão com um número, né, elevadíssimo de inadimplentes. O que é o meu aconselhamento? Vamos dizer assim. Tem que fazer a política, primeiro, a política institucional. E, claro, tentar fazer com que o aluno renegocie antes de fazer a rematrícula. Tá? Que ele passe no cartão, que ele, né, pague com cheques, entregue os cheques pré-datados, né, pós-datados. Cheque, o primeiro no cartão, melhor. Porque, inclusive, com o cartão, você pode fazer a antecipação daqueles valores recebidos, né? Você não vai receber toda a parcela todo mês. Se você precisar, você pode antecipar todo esse fluxo de pagamento. Então, a primeira opção é renegociar com o cartão. Segunda, com cheque. E, por último, no boleto, mensalmente, tá? Então, a primeira fase da rematrícula, dessa renegociação, vamos dizer assim, para a rematrícula, é renegociar dentro da política institucional. Aqueles alunos que não tiverem condições de ser da política, aí é aquele atendimento individualizado que a gente falou no caso a caso, e é aqui eu entendo que tem que flexibilizar. Mas, por exemplo, você já renegociou que aderiram à política. 50%, por exemplo, aderiu à política. Vai sobrar uma outra parcela, de 50%, que não teve condição de aderir à política, aí sim você vai entrar numa segunda fase de renegociação, atendendo a cada um. Tentando, primeiro, flexibilizar sempre o máximo possível, claro, retirando juros, retirando multas, porque não tem solução, não está tendo solução na grande maioria dos casos. E se ainda assim o aluno não conseguir, porque tem aluno que fala assim, meu pai não tem cartão, eu não tenho cadê, meu pai não tem cartão, não tem cheque. Ainda assim, você entendendo que realmente aquela é a realidade do aluno, o pai dele perdeu, pensando na escola básica, o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, realmente não tem condição de pagar. O meu sentimento, a minha percepção, é que deve sim permitir a rematrícula, mas com um documento, né? Quando eu falo da renegociação, ainda que o aluno não tenha condição de renegociar dentro de todas aquelas flexibilizações e condições que a escola colocou, mas que tem que ter um termo de confissão de dívida, então, um termo de confissão de dívida, que o aluno vai estar reconhecendo que ele deve aquele valor e que a escola permitiu que ele fizesse a rematrícula, mas que ele tem que pagar nem que seja em 20 vezes, nem que você coloque lá que seja em 30 vezes, mas tem que ter uma previsão. Sem renegociação nenhuma, fica complicado. Aí eu também já não recomendo, porque uma coisa é você falar o seguinte, eu estou renegociando, você ficar 6 meses, vou te dar 6 meses de carência desse atrasado, por exemplo, você vai começar a pagar no 7º mês e eu ainda vou dividir em 20 vezes, por exemplo, 24 vezes. É uma bela renegociação, tá certo? Então, o que eu quero dizer pode flexibilizar o máximo possível, inclusive dando um período de carência, mas tenha o documento e tenha as condições de pagamento previstas nesse termo de confissão de dívida. Tá? O que não pode é simplesmente o aluno não consegue começar a pagar agora, se rematricular sem assinar o documento, né? Que garanta que sejam estabelecidas as condições de pagamento. Então, não existe nenhum impedimento legal para se fazer esse documento, esse adendo, às vezes até no próprio contrato, da própria renovação de contrato, já ter uma cláusula falando sobre isso, ou um documento à parte. Isso não tem impedimento legal nisso, então. Não tem impedimento legal. Aliás, a orientação jurídica é nesse sentido de se fazer esse termo de confissão de dívida que vai estabelecer o valor. Tá? Eu lembro quando a gente falava da teoria da imprevisão, da relação contratual, é um direito disponível. A escola pode até falar o seguinte, não,
esse aluno está numa situação tão crítica que eu vou dar uma bolsa para ele. Eu vou renegociar um atrasado e vou dar uma bolsa integral para o próximo ano. Ou eu vou perdoar o atrasado e ele vai continuar estudando, pagando no próximo ano. Isso é uma liberalidade da escola. O que tem que ter cuidado é que, lá com o Código de Defesa do Consumidor, veja bem, por que eu estou tratando de maneira distinta os alunos? Entendeu? Então, é importante ter documentado, por isso que isso não é simples, não é só colocar no documento que eu estou negociando dessa ou daquela forma diferenciada com determinados alunos. Por quê? Tem uma questão do direito do consumidor em que eu não posso cobrar valor dos alunos. Então, tem umas amarrações jurídicas para se fazer. Agora, não tem nenhum impedimento jurídico de que se faça esse termo, não, tá? É até recomendável. Tá certo. Você falou que uma parte travou, você falou do Código de Defesa do Consumidor que não permite a cobrança diferenciada. Eu não posso estabelecer condições diferenciadas para os mesmos alunos. Então, eu tenho que amarrar nesse documento, nesse termo de condição de dívida, é o que a gente chama dos considerandos. Considerando essa situação, essa, por exemplo, os dois pais dos dois alunos perderam, os dois pais, né, o pai e a mãe, perderam o emprego. Eu tenho uma condição que justifica eu fazer uma situação separada para esse, em detrimento de outros. Mas essas coisas têm que estar amarradas e documentadas. E, lógico, tem que ser verdadeiras, né? Professor José Lúcio, uma pergunta aqui que não foi abordada, mas eu tenho certeza que o senhor vai ter uma opinião sobre isso. É uma realidade que tem acontecido não só em Belo Horizonte, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. A pergunta diz o seguinte: as escolas de Belo Horizonte estão sendo intimadas pelo Ministério Público para conceder um desconto linear para todos os segmentos e alunos. Com a inadimplência alta e chegando a 40%, como vamos definir esse percentual e desconto linear retroativo, sabendo do desequilíbrio do fluxo de caixa? E para você, juridicamente, está correto o Ministério Público cobrar esse desconto linear das escolas? Esse assunto é muito interessante, essa colocação. Na verdade, Lucas, existe até um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa de Minas, tá? Assim como teve uma lei que já foi votada e aprovada no Espírito Santo, foi a mesma lei, não é a mesma, mas é quase que idêntica, são quase que idênticas. Foi aprovada o desconto linear como lei, hein? No Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Ceará, Pernambuco, na Bahia, e em todas elas houve a cassação liminar da constitucionalidade dessa lei. Tá? Posso compartilhar depois, a gente pode encaminhar, inclusive, eu posso encaminhar não só o material, mas posso encaminhar também, tem um parecer, veja bem, tem um parecer da Secretaria de Defesa do Consumidor, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Senacom, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, certo? Que faz uma recomendação de que esse desconto linear ele é ilegal. Ele é ilegal. Tá? A grande questão do desconto linear é a seguinte: tem alunos em todas as instituições, os alunos têm níveis de descontos diferentes. Um porque se enquadrou, por exemplo, numa política daquela bolsa do melhor aluno, dos melhores alunos. Outro que se enquadrou numa bolsa, sei lá, de monitoria. Outro que se enquadrou numa determinada promoção comercial. Então, assim, a gente tem, sim, situações de políticas de descontos diferentes. E quando você vem e coloca mais 20% ou mais 30%, está havendo um equívoco de achar que a redução das nossas despesas foi na ordem de 20%, 30%. Por isso que está havendo essa atuação do Ministério Público nesse sentido. Eu não concordo, juridicamente falando, eu não concordo com ela. Existe uma série de argumentos, tanto no âmbito constitucional, ou seja, da nossa Constituição Federal, quanto no âmbito do Código Civil, quanto no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, que é possível a gente
rechaçar essa questão. Mas, feito essa abordagem, é uma orientação. Está ouvindo, Lu? Estou Travou escutando. aqui. Está ouvindo? Está falhando um Tá. pouquinho, mas está dando É para uma escutar. orientação, do Ministério Público Estadual, tá? De que todos os promotores estão tendo essa atuação. O que eu aconselho? Tá? O que eu aconselho? É possível você sentar, quando você recebe essa comunicação do Ministério Público, você prepara a planilha, voltando à planilha de custos, voltando ao orçamento e voltando ao fluxo de caixa. Você tem que demonstrar, a escola tem que demonstrar para o promotor que se ela aplicar aqueles 20% ou 30% de desconto, que ela não vai ter condição de sobreviver, que ela vai fechar. Mostrando isso para o Ministério Público, eu falo porque eu já participei de uma meia dúzia de acordos nesse sentido que você está falando. E em nenhum dos casos a gente precisou levar à justiça. A gente conseguiu firmar um TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta, dentro dessa visão de bom senso, porque o Ministério Público também, ele não quer o fechamento das escolas, mas ele quer que a escola abra a sua realidade financeira, econômica, financeira, do que é possível fazer, né, em benefício aos alunos que estão com dificuldade de pagar. Então, preparar uma resposta para o Ministério Público, demonstrando as questões financeiras, a situação em que a instituição se encontra. E aí você pode pensar o seguinte, não dá para ser linear. Você pode garantir um desconto mínimo para todo mundo, por exemplo, de 20%, né, numa negociação lá com o Ministério Público, mas não cumulativo. Então, se aquele aluno já tem 10, ele vai ter mais 10 para ter 20. O outro que tem 15 vai ter mais 5. Então, tudo é uma questão, de fato, de negociação. Mostrar a situação, negociar com o Ministério Público. E digo que, dos 6 casos que eu acompanhei, em comarcas distintas do Estado, tá? Desde Juiz de Fora, passando por João Monlevade, indo até o Flotone, a agência, né, você vê que a orientação do Ministério Público ela é única, que vem do Ministério Público Estadual de Belo Horizonte. Está havendo muito bom senso dos promotores, sabe? Para a gente poder sentar. Eles estão entendendo o lado dos alunos, mas eles estão entendendo também a realidade da escola. Mas é preciso mostrar a realidade da escola para o Ministério Público. E aí você firma um acordo que você vai conceder, às vezes, um desconto maior, sim, mas dentro de um teto que não vai ser cumulativo, entendeu? Acho que respondeu? Respondeu. Eu acho que o ideal mesmo é essas negociações individuais, né? A escola pegar a realidade de cada Individual. família, conversar com cada família e negociar. No caso, por exemplo, né, dessas intimações, e aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o PROCON ele está vinculado ao Ministério Público, o PROCON não está subordinado à Senacom, por exemplo. Então tem Não. ainda tem essa dificuldade, né? Mas mesmo assim deve Na se verdade, apresentar nessas audiências as planilhas ou né, assim, a situação da escola para poder justificar, inclusive, essa individualização desses pedidos de desconto, né? o PROCON não é vinculado ao Ministério Público, tá? O PROCON é vinculado à Senacom. O PROCON faz parte do órgão da área executiva, tá? Mas o Ministério Público, né, que atua também na defesa do consumidor, ele atua em parceria com os PROCONs, entendeu? Uhum. Professor, para a gente terminar, passou tão rápido, olha, já são quase 7h30. Tem uma pergunta aqui que é muito importante, isso tem sido uma grande preocupação das escolas de educação infantil. A gente sabe que as aulas remotas da educação infantil, elas ainda não são validadas, quer dizer, em alguns municípios sim, por exemplo, o município de Contagem validou as aulas remotas como parte da carga horária obrigatória, só que em Belo Horizonte ainda não. Né? E assim, tem vários estados que ainda não, outros sim, enfim, é uma realidade um pouco diversa e confusa. Mas muitas escolas, em muitos municípios, essas aulas remotas online dadas da educação infantil, elas ainda não são válidas como parte da carga horária obrigatória. Mesmo assim, a escola está cobrando a mensalidade das famílias, mesmo com desconto, né, com a possibilidade de que essas aulas não sejam validadas. Na sua opinião, o que você acha que as escolas de educação infantil poderão fazer caso as aulas não retornem esse ano ou não sejam validadas as aulas remotas?
Muitas escolas ligam, inclusive essa é uma das perguntas que está aqui, ligam perguntando se tem que devolver os valores para os pais, ou houve alteração no contrato. Qual que é a sua opinião sobre isso? A escola, qual caminho seguir caso o cenário, no final do ano, seja esse de não validação da aula remota e não retorno de aula presencial? É que as escolas, porque você falou uma coisa importante no começo, existe uma diferença de regulamentação, né, de regulação, de município para município, no caso da educação infantil, aí, né, você colocou. No caso, né, do ensino fundamental e tudo, lá o médio tem, inclusive, diferença de estado para estado. Mas vamos pensar aqui. No âmbito da educação infantil, igual você colocou, como é que se aplica para os outros segmentos também? O que é importante é que a escola, ainda que... É claro que na educação infantil é completamente diferente, uma aula online, né, uma aula conectada, é completamente diferente do que com um aluno do ensino médio, por exemplo, ou um aluno de uma faculdade, do ensino superior. Pela própria condição mesmo psíquica, né, motora, de maturidade, na verdade, de maturidade do aluno, né, no infantil. Mas o importante, veja bem, por mais que a escola de educação infantil não consiga, pela condição de maturidade do aluno, desenvolver toda aquela atividade, é importante ela ter uma rotina de atividade. O pior dos mundos para a escola é ela simplesmente, vamos supor, ela deu desconto de 50% para todo mundo e não há nenhuma interação com os alunos, com as famílias. Nem que seja uma interação, não estou dizendo que tem que ser todo dia, mas que seja a cada 2 dias ou a cada 3 dias, que seja assim, numa determinada interação, pode ser coletiva, numa live com todos os alunos, uma brincadeira e tal, para eles interagirem. E daí 2, 3 dias, uma atividade individual, que a professora fica meia hora com aquele aluno, desenvolvendo... Vamos pensar na educação infantil, se estiver falando das cores primárias, cores secundárias. Está aqui, vamos fazer a mistura, né, das cores. Dando um exemplo aqui. Então, são questões que é importante a escola garantir algum contato com o aluno. Primeiro, porque existe uma relação contratual. Segundo, para tentar não perder o vínculo com esse aluno, para que ele continue o ano que vem, quando voltar, né, ou no final do ano, quando voltar a atividade presencial. Mas, pensando no primeiro ponto, né, que primeiro, que existe um contrato entre as partes, então, veja bem, o pai contrata um serviço para o seu filho, ele paga um valor para que a escola preste um serviço. Se a escola não presta serviço nenhum, realmente há um problema. Pode haver, inclusive, uma ação do próprio Ministério Público para fazer com que a escola devolva valores aí. Mas se a escola consegue demonstrar que, mesmo não sendo com a mesma eficiência, mesmo não sendo com a mesma carga horária, porque a carga horária na educação infantil muito mais, às vezes, lá, né, quando você pensa lá nos alunos, lá tem alunos de 3 anos. Não tem nem regulação específica da carga horária, não é? Então, a gente tem que pensar assim, é importante manter algum tipo de serviço, porque aí volta na planilha. Você demonstra, olha, eu dei esse desconto porque eu não consegui prestar todo o serviço, desenvolver todo o serviço, mas esse desconto, mais do que isso, eu não consigo manter os professores. É tudo uma questão assim. O que não pode é a escola simplesmente cruzar os braços e não ter nenhum tipo de relação de atividade com os alunos. Tá certo, chegamos às 7h33. Queria te agradecer, professor José Lúcio. Queria pedir para a Zuleika voltar aqui para dar também. Queria também pedir para as escolas esperarem um pouquinho, que eu quero dar um aviso muito importante sobre uma ação do Cinep aí para poder colher dados, para a gente poder apresentar para o governo, para a gente ter algo bem consistente aí para entrar no plano de retomada. Mas antes disso, professor José Lúcio, quero agradecer a sua disponibilidade, sua generosidade. O material que o José Lúcio disponibilizou para vocês, ele mesmo vai mandar por e-mail para todos vocês que participaram. Vocês podem também entrar em contato com ele para tirar dúvida, ele está à disposição. Queria passar a palavra para a Zuleika e te agradecer bastante, viu, professor, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Lucas. Um grande prazer.
Agradecer também, né, aos participantes que ficaram aí até o final. Realmente, o assunto ele deve ser retomado, eu acredito. Depois a gente pode combinar novamente, né, com o doutor Zé Lúcio para poder retomar esse assunto. É um assunto extenso, porque no início da pandemia, nós focamos muito, como você mesmo disse, a questão de apagar incêndio, né? Nós focamos muito na questão de assessorar as famílias e assessorar os alunos. Nós tivemos muitas demandas como nessa última pergunta aí, nós tivemos muitas demandas que conflituaram muito as relações. Outros órgãos fizeram interferências dentro da escola, querendo determinar preço, enfim, virou um balaio de gato, né? Vamos assim dizer, né? Popular, virou um balaio de gato. As escolas sofreram muito para colocar isso num ritmo, hoje, menos tumultuado. Mas esse desgaste entre as escolas e as famílias com relação a essas mensalidades escolares, a questão do custo, ficou muito evidente durante esse período todo. Até pouco tempo atrás ainda se discutia, e a gente ainda vê alguns vereadores com PL ainda tentando, nesse momento político também, que isso tudo envolveu na pandemia, isso também influenciou, né? Também ainda com essas PLs tentando fazer alguma coisa para as escolas ainda darem desconto. Só sei que dentro desse panorama todo, doutor Zé Lúcio, a gente tem absoluta certeza de duas coisas. A escola foi na história dessa pandemia, a escola foi um dos setores mais prejudicados. A gente sabe do comércio, a gente sabe, né, das atividades autônomas, a gente sabe de cada um tem uma dor e tem uma cruz, mas as escolas, elas foram muito prejudicadas porque a gente preza muito pela questão do relacionamento, do respeito, né, da lealdade com os pais, da clareza das relações, e isso, num determinado momento, por conta dessas interferências, isso foi quebrado. A gente começaram a duvidar, inclusive, da honestidade de quem é o gestor daquela escola. E isso foi muito ruim, porque nós, gestores, não estamos acostumados com esse embate, né? Os embates que a gente tem são os embates diários, né? Embates pedagógicos, embates de aprendizagem, mas nunca nós tivemos um embate tão grande assim. E esse tema foi muito bom ter vindo agora, porque nós estamos no momento mesmo, né, de construção de planilha, de construção de valor, e a gente sempre nos perguntam, aí no Cinep, sempre nos perguntam qual é o índice que vai ser praticado, né? Então, eu vejo assim, até isso a pandemia veio mudar, porque nós estamos com uma reforma tributária para chegar, se isso realmente passar antes das eleições, são 6 meses para ser ajustado na prática, ou seja, 6 meses vai dar meio do ano de 2021. Então, mesmo que essa reforma tributária passe do jeito que está, né, com esse impacto que vai dar nas mensalidades, com certeza, porque o setor mais prejudicado será o setor de serviços, nós não temos como prever isso. E mesmo nessa pandemia, se nós tivéssemos como prever isso, dificilmente nós conseguiríamos colocar dentro da nossa planilha o custo que está previsto nesse aumento de encargos de acordo com o que eles estão discutindo, né? Bem o senhor disse, né? Agora a gente vai ter que fazer uma análise não só de índices, né? Mas também de mercado, de condição financeira, do que vai ficar dessa pandemia aí depois que passar isso tudo, né? Eu vi várias pessoas no chat aí parabenizando o senhor. Já até recebi no meu celular aqui diretores, que a gente tem uma linha direta, já parabenizando, falando, ele é ótimo, traz de novo, né? Então, assim, eu acho que a hora agora é de reorganizar, tanto pedagogicamente, como emocionalmente, tratar o emocional, tanto professores, funcionários, como os nossos alunos e as famílias que vão chegar, né? A gente não tem uma data ainda, mas uma hora eles vão chegar, como também ter muito cuidado e um olhar, tanto o olhar humano,
para lidar com essas questões das famílias, que a gente sabe que muitas perderam, né? Muitas perderam o emprego e tudo mais, mas também não fugir da questão de olhar a saúde financeira da instituição, que não resolve a gente ter a escola organizada sem pensar também nesse lado que o senhor colocou aí com tanta clareza, né? Quero agradecer muito, foi excelente, muito obrigada pela sua participação, né? E contribuiu tanto que eu tenho certeza que faremos outras aí para poder ter um pouco mais de tempo para tirar as dúvidas ainda que ficaram. Muito obrigada, doutor Zé Lúcio. Eu que agradeço, professor Lisleika. Eu queria ressaltar alguns pontos de sua fala, se me permite, tá? Nessa minha palavra final aqui. Você disse sobre o cuidado que a gente tem que ter, cuidado emocional, cuidado do lado emocional dos professores, dos alunos, né, das famílias, dos colaboradores, né? A gente vive realmente um tempo que nós nunca imaginamos viver, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, e é muito diferente a gente falar na sala de aula, ao vivo, interagindo com os alunos, ter que falar o tempo todo, né, no computador. Dá diferença, sem dúvida. A gente tem conhecimento de situações de professores que estão realmente adoecendo nesse momento. Então, tem que ter, sem dúvida, a escola tem que ter um acolhimento diferenciado, esse olhar aí, né, do bem-estar mesmo, físico, mental dos colaboradores, dos professores, dos pais e dos alunos. Um segundo ponto que eu queria mencionar, a senhora falou muito bem sobre a reforma tributária, né? A gente está aí, né? O governo tem toda uma agenda de reforma, né? E o problema, a senhora disse bem, a área de serviços é uma das áreas mais afetadas, né? Então, é importante também, aí, tenho certeza, né? Já temos visto que o SINEP tem feito isso, não só o SINEP de Minas, mas a própria FENEP, né? A COFENEM, os órgãos do Brasil inteiro já estão se mobilizando, porque, na verdade, igual eu mencionei, né, de demonstrar para o promotor, no caso daquele desconto linear, é um trabalho de diálogo com o Congresso Nacional para demonstrar que essa regra para as escolas vai quebrar as escolas. É uma questão de mostrar a realidade financeira, né? Os órgãos de classe estão fazendo, também tem, né, sei que o SINEP de Minas está envolvido nessas questões de cada vez mais aproximar esse diálogo com o Congresso Nacional para poder ter uma reforma que permita as escolas continuarem sobrevivendo, né? A gente sabe que é o setor privado que mantém a maioria das matrículas, né? O poder público não consegue suportar esse ônus. Então tocou um pouco importante. Eu lembrei de um outro custo que as escolas vão ter, já tem que começar a ter, com a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor e ela traz multas pesadíssimas para as escolas, né? Então, não adianta pensar que eu vou ver isso depois, não é ver depois, tem que começar a ver. Claro que tem uma questão que as multas virão, as sanções administrativas, que são muito pesadas, elas só serão aplicadas a partir de agosto do ano que vem, mas a implantação de um programa da LGPD não é uma implantação que dura um mês ou dois, não. Ela vai durar em torno de 6 meses, 180 dias. Então, tem que começar a pensar nisso também, né? Vai trazer mais um custo para as escolas. No mais, foi um assunto, assim, uma abordagem muito ampla, que a gente trouxe, né, de maneira bem geral, mas aí acho que vocês podem avaliar com os associados, né, que participaram aí desse nosso webinar. Se quiser, às vezes, uma discussão pontual. Como é que a gente constrói um orçamento adequado? Porque uma coisa é a construção do orçamento, outra coisa é a gestão orçamentária. São duas coisas distintas. Como é que ferramentas para se construir um bom orçamento? Se quiser discutir um pouco mais, como é que faz a gestão, a construção e a gestão do fluxo de caixa? A gente tem condições de trazer, ou se tiver algum outro assunto jurídico também, esse ponto a gente queria um pouco mais, aprofundar um pouco mais, a gente pode discutir também. Estou inteiramente à disposição para a gente poder fazer outras conversas aí, se eu puder contribuir, tá? E no mais, um grande abraço a todos que participaram, que estiveram conosco até agora, né? Quase 2 horas já de bate-papo aqui. Então, um abraço a todos, muito obrigado. Estou à disposição, disponibilizei aí, né, meus contatos. O Lucas, né, vai passar para todos vocês também depois aí. Você vai me dar a lista, né, Lucas? Eu mesmo posso caminhar. Eu vou passar a lista para você. O material
palestra. Isso. Antes da gente despedir, antes de nós quatro aqui despedir, que tem o Jonas que está invisível aqui também, eu queria só dar um recado para as escolas que estão aqui ainda com a gente, é um recado muito importante, é coisa muito rápida. O Cinep, ele está participando, está fazendo uma pesquisa, que é uma pesquisa muito importante. Nós precisamos entregar para o governo, nós precisamos ter uma visão de como que está essa questão das aulas remotas, da previsão de retorno, da opinião dos pais, dos professores, dos índices de inadimplência, dos índices de cancelamento de matrícula. Então, o Cinep fez uma parceria com o Instituto Ver, que é uma pesquisa voltada para diretores, voltada para professores, para as famílias, para os funcionários, e é uma pesquisa que vai fazer uma pesquisa de opinião da comunidade escolar sobre a expectativa de retorno às aulas presenciais. Mesmo se o governo autorizar a aula a voltar amanhã, pode ser que tenha um número considerável de pais e mães e famílias que não vão querer levar os filhos de volta para a escola. Então, o Cinep fez essa parceria com o Instituto Ver. A gente pede para as escolas, eu vou colocar o link aqui no chat, e a gente pede para as escolas divulgar para toda a comunidade escolar, para pai, para professor, para funcionário. Se a escola quiser saber o resultado individual, né? Na minha escola, quantos por cento dos pais querem voltar daqui a 30 dias, daqui a 45 dias, ou só no ano que vem, isso também é importante para a escola saber. E aí o Instituto Ver vai dar o resultado específico por escola. O Cinep não vai ter acesso a esses dados individuais, nós só vamos ter acesso aos dados coletivos, que é o que nos interessa, mas é muito importante também que os diretores... É claro, a pesquisa é assim, não demora nem 2 minutos para responder. Se você é diretor e marca, você vai ter a opção de colocar lá o índice de inadimplência e o índice de cancelamento de matrícula. Se você marca como pai ou mãe de aluno, não vai aparecer essas perguntas, vai aparecer outras perguntas. Então, assim, professor, mesma coisa, se teve redução salarial, se não teve, quer dizer, é uma pesquisa muito importante, nós precisamos entregar esses dados para o poder público, justamente para reforçar esse pedido de inclusão das escolas no plano de retomada. Eu vou parar aqui de compartilhar, porque esse aqui é o e-mail que a gente divulgou para as escolas, mas eu vou deixar aqui no chat, aqui, ó, acabei de deixar, esse é o link da pesquisa. Você pode copiar esse link aí que eu acabei de colocar, esse é o link, você pode responder ele, você pode enviar para os seus professores, se conhecem outras escolas, manda para a escola, a gente não está preocupado se é escola associada, se não é a escola associada, a gente quer aí essa visão geral. Nós já temos mais de 15 mil pessoas respondendo essa pesquisa e ela vai ficar disponível até no final da semana que vem. Então, quanto mais pessoas responderem, mais consistência nós vamos ter nos dados para poder a gente avaliar não só o impacto financeiro e econômico das escolas junto ao poder público para pleitear redução de imposto, para pleitear crédito a juro baixo, para pleitear outras vantagens aí para a escola, não só isso, mas também para ter uma ideia aí das famílias, se querem voltar agora, voltar imediatamente, daqui a 45 dias, né, para as escolas também se prepararem para um cenário de que, mesmo que as aulas forem autorizadas a voltar, vai ter parte dos alunos e das famílias que não vão querer levar os filhos. Então, é muito importante essa pesquisa. Eu peço para que vocês copiem aí e compartilhem com todos e todas. Sigam o Cinep no Instagram, @CinepMG. Se não tiver conseguido ter acesso à pesquisa, eu mando por lá. E falei demais, já são 7h50, agradecer a Zuleika, agradecer ao professor José Lúcio, acho que esse é o primeiro de vários encontros que nós vamos fazer sobre essa temática, e a gente espera também, quando tudo isso voltar ao normal, né, entre aspas, a gente ter você na nossa sede, viu, professor? Para falar com as escolas, para também dar mais orientações, falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema também que é muito importante. Muito obrigado a todas e todos, um abraço para vocês, o Jonas vai terminar a live, e assim a gente termina mais esse webinar. Obrigado, gente. Até semana que vem. Obrigado, um abraço, boa noite. Abraço, tchau.